Quem é o pastor? É o título da lição 7, classe dos pré-adolescentes. Eu sou o professor Denis Pereira, paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Muito obrigado você que semanalmente nos acompanha por aqui. Temos as pré-aulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes e adultos. Por isso é importante você compartilhar o link do nosso canal com todo o departamento da Escola Dominical de sua igreja. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos acompanham. Que Deus abençoe aí a vida de vocês, tá certo? E olha só, você tem aí na descrição do vídeo alguns links muito importantes para baixar conteúdo em PDF, para contatos para ministrações. Será um prazer aí atender a sua igreja, ministrações em congressos, eventos, acampamentos, culto na praça, evangelístico, enfim, estamos à disposição para atender aí os irmãos. O link do meu Instagram, @DenisPereiraOficial, você conhece melhor minha família, meu ministério, as viagens que fazemos ministrando aí a palavra de Deus. Tem um link para você nos abençoar também. Essa produção de conteúdo é importante para você, então me ajude. Irmãos, toda essa interatividade, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, entenda isso. Ela mostra ao YouTube a importância, entre milhões de canais, a importância do nosso canal, e ele divulga para mais pessoas. Se você não interagir, dando like, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, o seu comentário aparece lá no final. Se você não fizer isso, o YouTube fala assim: mas esse canal não serve para nada, ninguém interessa nesse canal, tá certo? Então não apenas assista, interaja, por favor, dá um like, um dislike, faz alguma coisa aí, crente, pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Quem é o pastor? Nós vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje, muito importante. A lição de hoje encontra-se em Atos 20, 28, Efésios 4, de 11 ao 12. E o texto aqui destacado está em Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Lembrando que nessa revista, irmãos, tem aqui, ó, esse material didático aqui é para você fazer uma dinâmica lá no final, tá bom? E lembre-se sempre do blog Atitude de Aprendiz da irmã Dália Helena. Tem dinâmica para todas as aulas lá. Irmão Denis, por que o senhor não está fazendo mais dinâmica? É porque eu faço uma coisa ou eu faço outra, tá certo? Então, estou focando nisso aqui e, como eu disse, quanto mais coisa eu fizer, mais tempo eu tenho que investir. Então eu preciso da ajuda de vocês. Em breve tá saindo aí o TPED. Olha só, eu dando spoiler aqui, ó. Mas a classe dos pré-adolescentes merece. TPED, treinamento para professores da Escola Dominical. Você foi treinado, recebeu algum tipo de treinamento? Estamos escrevendo, estamos já digitando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, pesquisas e fruto da nossa experiência nesses 20 anos com a Escola Dominical. Vai ser muito interessante, super acessível, por isso fique atento nos nossos grupos do WhatsApp, o link está aqui na descrição, você saberá em primeira mão tudo que acontece por aqui. Muito bem, então quem é o pastor? Então o assunto principal da lição de hoje é sobre o ministério de pastor. Ser pastor não é uma tarefa fácil. Aliás, é uma missão muito difícil, não é? Hoje qualquer um é chamado de pastor. Não, pastor chamado por Deus. Porque o rebanho de Deus precisa ser cuidado por pessoas que tenham amor pelas ovelhas e estejam dispostas a buscar aquelas que se encontram perdidas e curar as que se encontram feridas, certo? Então, nós vamos entender aqui o que é o ser pastor. Então, nós vamos entender aqui quem é pastor, este homem chamado por Deus. O tópico 1 começa dizendo que o pastor é alguém que cuida do rebanho, tá? Seria até interessante, você podia levar ali para a sala de aula, né? Você colocar ali uma faixa ali na sala de aula. Pastor, aquele que cuida. Algum dia você já pensou sobre a importância do pastor? Jesus, quando veio a este mundo, se dedicou ao máximo a todas as pessoas, cuidando e amando, certo? Então, assim, Jesus é o nosso ideal de pastor. Ele é o pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que literalmente morreu por suas ovelhas. Se dar a vida é doar a vida, não é? João 10, 18, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, né? Então ele deu. E o pastor hoje é aquele que vive por suas ovelhas. Um pastor exemplar. Jesus disse que sempre cuida das ovelhas que o Pai lhe deu. Essa tarefa foi dada a homens que tivessem o mesmo amor e fossem dedicados para cuidar da igreja como ele fez. Tá? O profeta Isaías mostra o pastor como aquele que deve
cuidar das ovelhas. Vamos ler aqui, Isaías 40, versículo 11. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, tá? Então, o pastor, ele tem responsabilidades de cuidar, de ensinar, de alimentar, de dar carinho, de proteger contra os falsos ensinamentos, de buscar a ovelha que se perde, tá? Então, esta é aí a figura do pastor. Qual é a missão do pastor? São homens chamados para guiar o rebanho, atendendo suas necessidades espirituais que possam surgir ao longo da caminhada na fé. É através do ministério pastoral que as pessoas são alcançadas pelo sumo pastor Jesus Cristo, tá? Cuidado com aquela frase de efeito no nosso meio que diz assim: pastor não gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Gente, cuidado com essas frases, gente. Ô, papai. Não, porque sim, né? Você já viu uma... Gente, cuidado com metáforas. Cuidado com metáforas. Cuidado, tá? Então, a missão do pastor é trazer, é ganhar, é alcançar também. É o pastor, gente. A figura aqui é uma figura de linguagem. E figura de linguagem você não usa de forma literal, ok? Então, agora, a missão do pastor termina por aí? Claro que não. Ele é o responsável pelo funcionamento da casa de Deus. Ou seja, o pastor também ele é um administrador. Traduzindo, um pastor é aquele que cuida de pessoas e cuida para que as pessoas sejam cuidadas. Que isso, irmão? Tem alguém assistindo aí? Se tiver, escreve nos comentários. O pastor é aquele que cuida de pessoas e cuida para que as pessoas sejam cuidadas. Claro que ele não vai cuidar sozinho, mas a responsabilidade é dele. O ambiente, o espaço, as pessoas, a equipe, cuidar, certo? Então você pode aí colocar cuidar, guiar, orientar, ajudar, acolher, aconselhar, apacentar, certo? Muito bem. Tópico 2. O pastor é também uma autoridade administrativa, tá? Ele é também uma autoridade administrativa, tá? Vamos lá, anotou aí? Ah, já se inscreveu no canal? Ainda não? Que isso, crente? Eu vou colocar até no meio aqui a minha imagem, aqui, ó, só para te atrapalhar. Você não se inscreveu no canal ainda? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Dê like no vídeo ou dislike. Não gosto do jeito desse irmão aí. Pode dar dislike, irmão. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Você tá vivo assistindo essa aula, né? Acorda, crente. Por favor, irmão, sua interatividade fala pro YouTube que este canal é importante. Tá certo? E aí eu consigo ajudar mais pessoas. Voltando para o canto, pra gente aqui dar uma animada na aula, né, irmão? Senão a aula fica monótona e é fogo. Uma autoridade administrativa. A jornada pastoral exige esforço, haja vista que precisa cumprir muitas tarefas, tá? O chamado para o ministério pastoral vem acompanhado de grandes responsabilidades, como ensinar, aconselhar, apoiar, fazer missões e evangelizar. É preciso também estudar continuamente a palavra de Deus. É o pastor que está sempre pregando e alimentando ali o seu rebanho. É preciso ensinar ali a palavra, a palavra de Deus, tá bom? Então é bom mostrar para essa turminha mais jovem, né? Que eles às vezes olham o pastor e eles acham que ser pastor é aquilo que eles veem no altar, tá? Mas o ministério pastoral, ele é igual a construção de um edifício, tá? Você só vê o acabamento. Você só vê aquela estrutura. O que você não vê são os bastidores. É o alicerce, é o fundamento. Outra coisa, você já percebeu que a equipe de manutenção, ela quase não é vista em grandes edifícios? Você quase não encontra as pessoas da limpeza. Aliás, a equipe de manutenção, que é a equipe que faz aquela estrutura funcionar, um shopping center funcionar, um condomínio de alto padrão funcionar, elas precisam ser as mais discretas possíveis. Você já viu que todas elas têm uniformes em cores discretas? Elas, sabe? Por que isso?
porque está falando de bastidores. A estrutura, ela não é o que aparece. O que sustenta e mantém a igreja e o seu funcionamento é muita coisa que acontece nos bastidores, que ninguém vê. A gente só vê o resultado no domingo à noite, aquele culto lindo, maravilhoso. Mas para ter um culto de 2 horas, lindo, maravilhoso, organizado no domingo à noite, tem um trabalho de horas e horas e horas, de oração, de estudo da palavra, e cuidar e montar a equipe. E isso as pessoas não veem. Então, é preciso deixar claro que a vida de pastor não é fácil. Não é esse glamour que se mostra aí na televisão. E principalmente nas redes sociais. Já imaginou como esses homens de Deus devem ficar cansados com tantas tarefas para realizar diariamente? Porque mesmo ele tendo a equipe, a função é do pastor. Além de cuidar do rebanho, eles fazem um trabalho administrativo da igreja. Então, o pastor tem uma questão espiritual, cuidar das pessoas, a parte espiritual, orar, pregar e tal. Mas tem a parte administrativa, tá? A parte administrativa da igreja. A parte financeira, o cuidado psicológico com as pessoas que precisam, enfim, estrutural. Então tem a parte administrativa, não é? A parte disciplinar, não é? Que é quando precisa puxar a orelha de alguém, disciplinar alguém. E é preciso que o pastor, ele, portanto, trabalhe de uma maneira que a igreja saiba que está em boas mãos, porque a igreja ela é de Deus. É por isso que não é para todo mundo. Agora, vale lembrar que, embora seja um trabalho cansativo e, por que não dizer até mesmo pesado, é um trabalho gratificante. Aquele que tem o chamado pastoral, ele não se vê fazendo outra coisa. Você se lembra de José, o filho de Jacó, quando estava lá no Egito? Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Depois disso, o faraó o colocou como administrador da nação. A missão do pastor escolhido pelo Senhor é bem parecida. O pastor é semelhante à figura de um mordomo que cuida dos bens do seu senhor. Só que é mais do que cuidar de questões materiais. O pastor cuida da alma das pessoas. Eles vão ter que prestar conta das nossas almas a Deus. Então, o dono de uma empresa, eles dão conta ali do faturamento, né, da empresa. O faturamento da empresa, de uma peça, de uma ferramenta. Agora os pastores não. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha só, os pastores, eles vão prestar contas. Não significa que eles serão responsabilizados. Ninguém tem esse, não é? Mas eles vão prestar contas do seu trabalho, pelas almas que eles pastorearam. Se fizeram um bom trabalho ou não, eles vão prestar contas, certo? Por isso que nós precisamos orar pelos nossos pastores. Novamente eu digo, parece algo glamuroso, mas é um trabalho que exige muito, principalmente a fidelidade. Por isso, aqui no tópico 3, que nós vamos ver que o pastor deve ser respeitado. Já pensou se nós não tivéssemos pastores? Eles se dedicam, nos guiam, às vezes por caminhos difíceis. Então, como boas ovelhas, devemos atribuir em obediência o cuidado e carinho de nossos pastores, não é? Então, nós devemos respeitá-los. Por quê? O pastor é um líder exemplar, não é? O mordomo infiel citado por Jesus na parábola é um exemplo claro do que o pastor não pode ser. O pastor tem de ser um exemplo em tudo que faz para ser respeitado. E isso, olha só, ele, sua família, seus filhos. Você sabe o significado de respeito? Quer dizer ter apreço, consideração. Eu acabei de ler Hebreus 13:7. Os pastores são como os pais espirituais, mentores espirituais, e nos marcam com bons exemplos dignos de serem imitados. Logo, quando nós honramos nossos pastores, estamos honrando a Cristo, estamos demonstrando amor a Cristo, certo? Então, os pastores são os nossos modelos, fontes de inspiração, mas não padrão de santidade, ok?
Não tenha ninguém como padrão de santidade, porque todos erram. O que isso significa? Que o nosso padrão de santidade é o Senhor. Ele sendo o nosso padrão, nós nunca seremos frustrados ou decepcionados, porque nele não há pecado nem nunca haverá. Agora, e os pastores? Eles nos inspiram a uma vida de santidade, eles são uma referência de santidade, ok? Mas eu não posso ter como padrão absoluto, porque só Jesus é que pode ser. O pastor, respeitar os líderes é um mandamento bíblico. Tá? O pastor é uma autoridade espiritual e deve ser respeitado por todos nós. Jesus afirmou que o pastor conseguiu, pelo cuidado e zelo, conquistar a confiança das suas ovelhas. Elas não seguem outra pessoa porque elas ouvem a sua voz. A grande lição para nós nesta aula é que nós devemos aprender a amar os nossos pastores. Então esta é uma excelente aula para você apresentar algo do seu pastor, para você falar sobre o seu pastor, sobre o pastor que está na sua igreja, porque nós vemos uma geração que simplesmente tem virado as costas para tudo aquilo que a Bíblia ensina, para tudo aquilo que a Bíblia pede e principalmente para a autoridade, para a liderança. Então, muito cuidado, mostre que biblicamente devemos amar, honrar e respeitar os nossos pastores. Amém, meus amigos? Esta foi mais uma aula. Muito obrigado por assistir, curtir, compartilhar, se inscrever. Se não fez isso ainda, faça agora, ainda dá tempo. Eu te espero na próxima semana. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.